Boa noite. Shalom de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, seu lar, seu trabalho, sua família. Essa é uma terça-feira, segunda-feira, perdão. Estou acostumada na terça, segunda-feira abençoada. Amém. Estou aqui com a Paulinha, Boa né? Boa noite, pastora. Boa noite, Paula. E sei que Deus vai falar conosco nessa noite. Amém. Ele vai falar no nosso coração e nós precisamos estar o quê? Com o nosso coração sedento. É a única coisa que nós precisamos para receber de Deus, é estar desejoso, né? Estar assim, sedento por aquela palavra, aquela porção que vai vir da parte de Deus para a nossa vida. Boa noite você que está entrando, está aí na Nogueira. Deus abençoe sua vida, abençoe sua mãe, viu? Abençoe seu pai, que Deus possa cuidar de vocês. Boa noite, Sirlene, João. É eles. Não sei quem que é. Não está dando para ver. Não está dando para ver ainda. Boa noite vocês. Raquel sou eu. Renato. Boa noite, Renato. Deus abençoe. Paulinha que está aqui comigo. Liliane. Deus abençoe vocês, queridos. Que bom, né? Poder estar com vocês aí no seu lar. Poder receber mais uma porção de Deus. É muito maravilhoso quando nós entramos na presença de Deus para falar com Ele, para falar das coisas dEle, da sua palavra, porque isso é tudo que nós somos, né? E tudo que nós temos é a palavra de Deus para dar para vocês, é a presença do Espírito Santo que há em nós, que habita em nós, e essa porção que Ele vai fazer na sua vida nessa noite frutificar. Amém. Ele é encarregado, nós dependemos dEle, nós estamos debaixo da graça dEle, somos totalmente dependentes dessa graça, desse favor. Então eu quero convidar você, só para a gente começar, enquanto vocês vão entrando aí, para ouvir a palavra, nós vamos abrir no Salmo 92, que é um hino de gratidão a Deus. Gosto muito desse salmo, porque é um salmo onde o salmista expressa toda a adoração, toda a rendição a esse Deus soberano, poderoso que é o Senhor. E começa falando assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome altíssimo, anunciar de manhã a sua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade. Olha que coisa linda. Glória a Deus. Celebrar, né, pela manhã as misericórdias do Senhor e durante a noite celebrar a fidelidade de Deus. Amém. Ele é fiel. Aleluia. Ele é digno de toda confiança. E fala assim: com instrumentos de cordas, com o saltério e com a solenidade da harpa. Nós estamos aqui louvando com a nossa voz, que é o nosso instrumento, né? Nós estamos aqui celebrando a Deus. Nós não tocamos, eu não toco. Você toca, Não. Paulinha? Então ela não toca instrumento, mas a nossa voz é o nosso instrumento para glorificar e exaltar a Deus. E fala assim: pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das suas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, e os teus pensamentos quão profundos são. O ímpio não compreende, e o astuto não percebe isso. Ainda que os ímpios brota como a erva e floresça todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão e serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem e derramas sobre mim um óleo fresco. Com os meus olhos vejo com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que salmo tremendo: o justo florescerá. Você foi justificado pelo sangue de Jesus? Nós fomos justificados em Cristo. Nós somos justificados quando nós
nós fizemos a nossa aliança, a nossa filiação com Deus, nós nos tornamos justificados pelo sangue do Cordeiro. Então nós floresceremos, né? Nós vamos florescer ainda na velhice. Nós ainda vamos dar fruto. Oh, glória a Deus. Maravilha, né? Pensa bem. Serão viçosos ainda, né? Os frutos. Todos poderão ver e se alimentar e saborear esses frutos, porque é isso que Deus faz conosco. E nós estamos felizes, então, por isso, por poder ser útil ao Senhor, né? Ainda na velhice, vamos ser dessa forma, renovados, restaurados. E você que tem esperado no Senhor, creia que não é o fim. Não é o seu fim, viu? Não, jamais será o seu fim. Lembra que quando você ainda estiver velho, você ainda pode dar muitos frutos para o Senhor. Vamos celebrar a Ele, agradecer. Vamos louvar Ele por esse dia tão abençoado que Ele nos deu. E assim, logo depois, a gente já vai estar passando pela palavra que vai ser ministrado com muito carinho no nosso coração. Querido Deus e Pai, como nós podemos agradecer, Senhor, a sua bondade, a sua fidelidade, como podemos engrandecer, Senhor, pela tua presença no nosso meio, ainda que somos, Pai, incapazes de merecer tamanha bondade, tamanha misericórdia, e por isso que eu sei que essa graça é disponível para nós, que é favor que nós nem sequer merecemos. Nada podemos fazer para merecer, porque foi graça alcançada pelo teu Filho Jesus, por amor a nós, e nós rendemos a Ti. Sabemos que as suas misericórdias se renovou na nossa vida pela manhã, e agora durante a noite nós podemos descansar no Senhor, Pai, glorificar o Teu nome, porque nós vemos o Teu cuidado, nós vimos como o Senhor é bom, como o Senhor tem cuidado de nós. E eu quero te pedir que o Senhor possa entrar dentro de cada lar, que o Senhor possa visitar cada mente, cada coração nessa noite, que o Senhor possa preparar cada um para receber a preciosa semente que é a tua palavra, que o Senhor retire toda a inquietação, toda a preocupação, toda a ansiedade, todo o medo, medo do amanhã, medo do futuro, medo, Pai, que rouba o hoje, o presente, as coisas lindas, maravilhosas que o Senhor está operando em meio a tantas situações difíceis, Pai. Que nós sejamos sensíveis para perceber e para ver o cuidado do Senhor, Pai. Por isso eu quero te pedir, Pai, nesses dias, nesse mês, no final de novembro, em dezembro, Pai, em janeiro, Senhor, tantas são as preocupações que estão, Senhor, afligindo os corações, mas a palavra de Deus diz que há um descanso no Senhor, há um que nós podemos descansar, que é o Senhor Jesus, e nós lançamos sobre Ele todas as nossas preocupações e ansiedades, e recebemos do Senhor esse descanso, Pai. Senhor, queremos entrar nesse lugar, queremos estar nesse lugar e descansar e não nos preocuparmos com o dia de amanhã, porque o amanhã trará o seu próprio mal. E nós precisamos viver, Senhor, a cada dia, preparados para receber as coisas boas como as coisas ruins também, que pode acontecer, porque o acaso, ele acontece nas nossas vidas. Nós não estamos esperando, mas pode acontecer. Mas a tua palavra nos garante, na oração que o Senhor nos ensinou do Pai Nosso, quando nós clamamos para o Senhor, Senhor, livrai-nos de todo mal, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu, como ela é feita por nós aqui na terra, como ela é feita no céu. E quando nós pedimos para o Senhor, livrai-nos do mal, o mal que possa estar preparado para nós, o Senhor é aquele que nos livra. E é essa confiança que nós temos, que nós podemos andar, nós podemos caminhar, deitar, nós podemos levantar e sonhar e planejar, porque o Senhor é aquele que está cuidando de cada um de nós. Muito obrigada, Pai. Fique aqui a tua presença, se assente aqui conosco, Espírito Santo. Tu és o nosso convidado, Espírito Santo. Espírito Santo, ministra sobre nós, ministra na nossa vida, Espírito Santo. Oh, nós entregamos a Ti. Nós precisamos dos Seus conselhos, nós precisamos da Tua orientação. Senhor, que haja paz. Que haja paz, que haja, Senhor, controle, equilíbrio, mansidão e domínio próprio nos corações, Pai. Ninguém se perca, Senhor, que ninguém venha cair na cilada do
maligno, ser tentado, Pai, além daquilo que pode suportar, porque o Senhor diz que toda tentação ela é humana. Sim. Ela não vem do Senhor, porque o Senhor não tenta ninguém. É verdade. Mas com a tentação que nós sofremos, o Senhor nos dá o livramento e o escape. O Senhor nos dá condições de suportar a tentação. Por isso eu quero te agradecer, Pai, porque nós não temos justificativa diante de um Deus tão tremendo, tão maravilhoso, porque o Senhor é aquele que nos justifica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Boa noite, Leide, querida. Deus abençoe sua vida, amor. Deus abençoe, viu, querida? Saudade de você. Boa noite, Karina. Um abraço. Amém. Karina, boa noite. Seja bem-vinda conosco. Célia Martins, Deus abençoe, Célia. Um abraço, Célia. Abençoe seu lar, viu? Sua vida em todas as áreas. Vamos lá? Amém. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Essa noite nós temos uma palavra muito especial, vinda do céu para mim e para a tua vida. Aquele spoiler que o pastor pôs, conquistando territórios, transformando territórios. Aleluia. A um homem tocando um chofar. Você vai me falar, Paula, mas você vai falar sobre o povo que gritou, rodeou e as muralhas caíram e conquistou Jericó? Não. Você vai falar então do povo que tinha uma promessa e conquistou a terra prometida depois de muitos anos? Também não. Nessa noite nós vamos falar de uma jovem, sábia, cheia de Deus, que através da sua vida conquistou para a glória de Deus seu povo de volta. Aleluia. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Lá em Esther, livro bem pequenininho. Glória a Deus. Nós vamos ler um pequeno trecho que vai dar ênfase nessa nossa palavra. Esther capítulo 5. Depois, se você ir na sua casa, tiver a oportunidade de ler esse livro, ele tem apenas 10 capítulos. São poucas páginas. Nosso tempo é corrido, então nós vamos tentar enxugar ao máximo para poder correr aqui e abençoar você com aquilo que Deus nos deu. Aleluia. Amém? Vamos ler do capítulo 5, verso 1 e 3. Diz assim: Sucedeu, pois, ao terceiro dia, Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. O rei estava sentado sobre o seu trono real na casa real, de frente da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, alcançou graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. Então Esther chegou e tocou a ponta do cetro. E o rei então lhe disse: Que queres, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Glória, aleluia. Esther é um livro tão complexo, né? E na chamada lá que o pastor fez para nós como um ato profético, aquele chofar, naquela chamada, toda chamada que o pastor faz, ela tem um motivo. Amém. Aquela imagem não está ali por acaso, ela está dando um início na palavra que será ministrada. Aleluia. E nessa noite, aquela palavra do chofar, ela vem nos falar que há um novo tempo sobre nós, um novo tempo sobre nós. O chofar, quando ele é tocado, ele é um prenúncio de um novo tempo. Aleluia. Ele, quando o chofar toca, é um sentinela tocando para alertar o povo. É como se fosse a voz de Deus. O chofar foi tocado e as muralhas caíram. Sim. O chofar foi tocado lá no Monte Sinai e as pessoas temeram. Aquilo representa a voz de Deus, há um portal de Deus aberto sobre nós nessa noite. Aleluia. Eu quero dizer para você algo de Deus. Naquele culto que nós tivemos domingo retrasado, onde aquele chofar foi tocado, foi um ato profético sobre as nossas vidas. Glória Tanto a Deus. valor quanto o irmão que ministrou o louvor, tanto valor quanto o irmão que ministrou a palavra teve aquele chofar. Aquele chofar anuncia sobre nós, sobre a igreja, a comunidade Ágape, sobre nós um novo tempo. Aleluia. E eu quero dizer para você nessa noite, há um novo tempo de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos que estar ligados. E nós vamos falar hoje dessa moça que agiu tão meiga, pastora, tão sábia. Sim. E através da vida dela, ela salvou todo o seu povo, porque ia acontecer um genocídio. Toda aquela raça seria exterminada, que é isso que é um genocídio. Sim. E vamos começar aqui então. Eu vou rapidamente discorrer sobre o texto. A palavra diz que naquele tempo existia o rei Assuero,
um homem que comandava 127 províncias. Nossa, é muita coisa. E ele então convoca aqueles líderes dessas províncias para um banquete, para mostrar toda a sua glória, toda a sua riqueza. E a palavra de Deus, pastor, eu li isso aqui 3 vezes que eu não acreditei. Diz que levou 180 dias. Sim. 6 meses. 6 meses de preparo. 6 meses de preparo, 6 meses de festa. Tão grande era o poder daquele homem. E em determinado momento diz que ele chama sua esposa, a rainha Vasti, para que ele mostre a beleza daquela mulher para aqueles homens. Mas por algum motivo ela se recusa a ir. Então aqueles homens se juntam e falam para ele dispor ela da rainha, ela como rainha, e então fazer um concurso, vamos dizer assim, para uma nova mulher. Todas são convocadas, não tem que querer, era obrigação. Sim. Todas Era o as costume moças desse virgens, tempo, né? todas as moças virgens foram convocadas. E no meio dessa moça, no meio dessa convocação, tem uma moça chamada Esther. Ela era órfã e vivia com seu primo Mardoqueu, porque já havia perdido seu pai e sua mãe, até quem sabe pelas guerras do rei Assuero. Exatamente. Né, pastora? Nós não sabemos, aqui não descreve. Eles viviam em muitas guerras. Eles viviam em muitas guerras. O povo judeu ali era subjugado por aquele povo persa, por Amã. Então a palavra de Deus vai falar que ele convoca todas aquelas moças e tem todo o tratamento de 1 ano. 1 ano. Às vezes a gente quer um dia, né, pastora? E elas têm direito a 1 ano. Sim. Perfumadas, com vestimentas, alimentadas, tinha incenso, tinha óleo, tinha toda uma preparação para se chegar diante do rei naquela noite e o rei só falar sim ou não. É verdade. Né? E aquelas mulheres teve uma preparação, mas entre elas uma se destacou, Esther. A palavra de Deus vai dizer que aquele eunuco que cuidava dela achou graça nela. Sim. Além de ela ser tão bonita, ela era graciosa, ela era gentil, ela se destacou. E muitas vezes, nós como povo de Deus somos assim. Quando as pessoas nos olham, né, pastora? Exatamente. Um homem de Deus, Exatamente. uma mulher de Deus, ele é crente. Ela é crente, não é assim? Não precisa, às vezes, ter só o cabelo que as pessoas falam, né? Que acha que o cabelo ou a roupa, mas é aquilo que nós transparecemos para as pessoas. Sim. E Esther, então, se prepara, se chega diante do rei. E ali, antes de tudo isso acontecer, o primo dela orienta, olha, não fala quem você é, não fala a sua origem, porque senão é perigoso você até ser morta. Então ali ela casa, é toda a preparação, ela foi casada, ficou casada, e Amã, ali um rei, um líder, né? Não um rei, desculpa, um líder bastante crítico, quer que todas as pessoas se prostram a ele, mas Mardoqueu não faz isso. Então ali ele enfurece e arma um plano contra aquele povo e fala que o rei seria morto. E ele ouve aquilo e vai até Esther. E Esther então convoca um jejum e pede para que o povo jejue 3 dias e 3 noites. Que ela e as servas dela também fariam esse jejum. Sim. E quando Esther chega diante de Deus, com o coração ali, talvez, né, pastora, com medo. Exatamente. Porque o que ela poderia falar para aquele rei? Ela poderia ser morta. Porque ela só poderia chegar diante do rei se ele permitisse. Que há circunstância nas nossas vidas que a gente precisa disso, né? De jejuar, de buscar, de interceder. Né? Esses dias mesmo o pastor levantou para a igreja um jejum de 20 horas. Nossa, exatamente. Foi que desafio, benção. foi uma bênção. E aquele povo jejuou 3 dias e 3 noites. Eu acho interessante que falou as servas dela. Às vezes as servas dela nem eram hebreias. Exatamente. Mas por aquela mulher eles fizeram. E foi feito um jejum e ela chega diante do rei depois de vários dias sem vê-lo, arrisca sua vida, vai, ele então levanta o cetro, ela toca no cetro, recebe ela e ela então pede para que ele fala, qual que é a sua petição? O que você quer que eu te faça? Até metade do meu reino eu te dou. Ela fala aqui que é um banquete, ele faz um banquete, depois faz um outro banquete. Então, ela revela ali, né, pastora, quem ela é, qual a intenção, e que aquele povo poderia ser exterminado, e fala quem é o culpado, que é a mãe, e ele acaba sendo enforcado na mesma forca que havia sido preparado para Mardoqueu. E ali o povo, então, é liberado para guerrear e alcançar e conquistar o seu território, e nunca mais ser subjugado por aquele povo. Até então, por isso tem a festa de Purim, que é celebrada até hoje, que é o plural de Pur, né, que foi uma sorte ali lançada sobre eles. Mas nós vamos entrar na palavra hoje. Esther tem algumas qualidades que nós precisamos ter.
Esther foi corajosa. Ela não fugiu do seu chamado, mas se levantou pelo seu povo, mesmo podendo ser morta. Precisamos nos encorajar para o chamado que Deus nos levantou, sem temer, sendo fortes e corajosos. Sim. É fácil, queridos? Não. O Senhor nos coloca nos dias de hoje em algumas posições, né, pastora? Sim. Em alguns lugares que talvez você não queira estar. Talvez Esther, ela tinha apaixonado por um outro rapaz, porque ela era uma jovem. Ela não queria casar com o rei. Talvez ela tinha ali um afeto por uma outra pessoa. Mas graças à vida dela, depois veio toda a posteridade de Ruth, de Noemi. Exatamente. Mas ela teve que, primeira coisa, abrir mão dos sonhos dela, dos desejos dela. Sim. Né? Por uma causa maior, por uma mais causa elevada. Que ela não foi egoísta. Não, de né? jeito Esther, nenhum. ela não foi egoísta, ela podia ter simplesmente, às vezes as outras meninas queriam estar lá, sim, queriam ser aceitas sim. pelo rei. Mas ela foi corajosa e pela vida dela ela intercedeu pelo povo. Nós, como igreja, nós precisamos colocar na frente da batalha. Sim. Sermos corajosos no dia de hoje. Às vezes são tantas lutas, são tantas dificuldades que a gente fala, vou parar. Exatamente. Os desafios são grandes. São grandes. São enormes. Às vezes a gente fala, não tá dando mais certo. Eu tô orando, eu tô jejuando, eu tô buscando. Não é assim, pastora? Exatamente. E o que tá acontecendo? Tá dando tudo errado. Tá dando tudo errado. Mas é isso mesmo. Esther, ela foi corajosa. Ela não foi egoísta. Eu quero te convidar nessa noite a se levantar como um homem e uma mulher de Deus. Amém. Glória a Deus. A colocar na posição em que Deus te chamou. Esther estava no lugar certo, na hora certa, com o coração para o propósito que Deus colocou ela. Aleluia. Você não está no lugar errado. Amém. Você está no lugar que Deus te colocou. Amém. Porque ela tinha um propósito. E ela precisou passar por um processo. Já foi dito aqui pela Andressa semana passada. Sim. Ela precisou passar por um processo. Ela precisou largar aquela ideia de coitadinha, de órfã, de pobre, de hebreia, de subjugada, para viver aquilo que Deus tinha para ela no palácio. Às vezes, você fala, nossa, mas eu tô nesse trabalho, eu tô aqui nesse lugar insatisfeito. Deus tem um propósito. Sim, com certeza. Deus quer abrir sobre a sua vida um portal para abençoar outras vidas. Amém. Às vezes você não entende o tempo de Deus, mas Esther precisou ser corajosa. Esther foi sábia, não foi impulsiva, soube o momento certo de falar com o rei, soube ouvir a voz de Deus. Uau! Meu Deus. Uma jovem, a palavra diz que ela era uma jovem. E será que nós hoje, já maduros, né, pastora, temos essa maturidade de saber a hora de falar? De saber a hora de ouvir a voz de Deus e pôr em prática? Esther soube ouvir a voz de Deus e agir no tempo certo. Às vezes a ansiedade toma conta de nós. Exatamente. E nos faz atropelar tudo. Ela poderia ter estragado tudo, pastora. O medo, né? O medo. Porque o medo também... O medo nos paralisa, às O vezes. medo de entrar na presença do rei e ser rejeitada, né? E seria morta. E o povo seria subjugado. O povo seria subjugado. Então ela não corria o risco só da vida dela, não. Mas era toda uma nação ali, estava ali, né? O povo dela estava também correndo risco e por amor a eles, por causa de um chamado, ela se sujeitou, mesmo correndo risco de vida. Verdade. E hoje quantas vezes nós nos arriscamos, né? Verdade. Por amor a Cristo, por amor à obra, ao trabalho, ao chamado, a gente se arrisca o tempo todo. Nós somos como ovelha indo para o matador, né? Levando para o matador todos os dias, todos né? Os dias. Nós somos assim, criticados, perseguidos, né? Pessoas não entendem, não compreendem o chamado, não compreendem o propósito, por que nós estamos fazendo isso, por que nós estamos falando da palavra, por que nós estamos falando de Deus, por que nós estamos falando de amor, de paz, de reconciliação. Por que a gente perdoa tanto? Por que a gente perdoa tanto? Vocês perdoam tanto? Por que vocês perdoam tanto, né? Por que vocês dá a outra face? Caminha mais uma milha. Caminha mais uma milha, vai mais, persevera mais, caminha mais, né? Verdade. Então é por amor a Cristo, porque nós sabemos aquele que está dentro de nós. Como é grande, como é precioso, como é prazeroso, como é honroso poder renunciar a nossa vida por algo maior, que é por causa dos nossos irmãos, né? Por causa da nossa família, por causa da nossa parentela, por
causa da nação, né? Do propósito que Deus tem. Porque há uma nuvem de testemunhas que nos cercam. Exatamente, né? exatamente. Quantas nuvens? E muitos não compreendem, né? Muitos não compreendem. Acha que nós abandonamos a nossa vida, entre aspas, né? Nossa vida de secular, né? Que nós abandonamos tudo, que não tem graça na nossa vida, né? Mas é por algo mais superior, que um dia vai entender, um dia as pessoas vão entender o porquê desse chamado, desse manto que a gente carrega, né, sobre as nossas vidas, porque nós somos separados. Porque somos separados, porque foi a palavra de sábado que o pastor Juscelio falou. Sim, exatamente. Tem coisas que as pessoas podem fazer, mas você não pode. Você não pode fazer. Tem coisas que não é pra você tocar, pra você fazer. Exatamente. Tem coisas que não é, porque você é separado. Eu e você não somos melhores do que não ninguém. Somos melhores, não pelo contrário. Pelo contrário, né? Cabe a nós renúncia. É renunciar, né? Todos podem fazer. Nós não podemos fazer. Nós não podemos. Porque há sobre nós uma glória excelente de Deus. E quando a palavra de Deus diz que nós somos escolhidos, nós somos uma nação santa, um povo adquirido, comprado, nós não podemos mais fazer o que todo mundo faz. Porque eu sempre digo que pra gente ter o que ninguém tem, a gente tem que fazer o que ninguém faz. Exatamente. Então faça a diferença. Essa mulher, ela foi corajosa, ela foi sábia e ela precisou agir com sabedoria, pastora. Sim. Ela não teve uma mãe que talvez a orientou como se comportar. Exatamente. Ela talvez não teve alguém ali que a escutasse. E aquele passado, então, ela resolveu deixar pra trás e viveu o melhor do que Deus tinha pra ela. E eu quero te convidar nessa noite a largar aquilo que te faz sofrer. Exatamente. Deus fez um processo na vida daquela jovem e é o mesmo que quer fazer com você nessa noite. Porque muitas vezes a gente fica preso naquilo que nos fez sofrer. Ela poderia ter falado, não, mas eu sou muito sofrida, eu fui pobre, eu sou pobre, eu não tive pai nem mãe. Mas ela tinha um Deus ali que a orientou e ela soube caminhar na direção de Deus. Porque às vezes o passado nos escraviza e nos coloca uma armadura. Exato. Você, para não sofrer mais, você coloca aquela armadura, você se reveste daquela autoproteção ali, né? Aqui não, né? E nem se permite mais a viver o novo de Deus. O novo. Olha para você, pastora, ver, pastora, que ela foi uma rainha. Uma rainha. Ela poderia ter recusado. Né? Por causa do passado, por causa das situações. O medo entrou, né? A ansiedade entrou. Como eu vou me comportar? Como que eu faço? Ela poderia ter recusado, mas não. Ela enfrentou e se tornou uma rainha. Ela poderia ter sido só mais uma. Exatamente. Ela poderia não ter sido aceita pelo rei. Mas havia sobre a vida dela algo interessante que eu quero dizer, antes que eu me esqueça. O dia que eu li isso aqui, eu não acreditei. Que no livro de Esther, pastora Raquel, não fala a palavra Deus. Sim, sim. E eu falei, meu Deus, que doideira. Como assim não fala a palavra Deus? Porque sobre a vida dela havia toda a honra, toda a glória sobre a vida dela em Deus. Deus a usou como uma mulher de Deus naquele lugar para fazer a diferença. Então, eu quero dizer para você que seja corajoso, sábio e uma palavra agora que gera muito conflito quando a gente diz que é submissa. Submissão. Dá um ibope essa palavra, né, pastora? Isso torce muito o nariz, né? Isso. Submissão. Ai. Como isso? Ela, mesmo sendo rainha, ela obedeceu Mardoqueu. Que ele disse, não diga quem você é, até a hora certa. Então, ela demonstrou obediência ao seu primo e a Deus. Às vezes a gente não consegue obedecer a palavra. Sim. Às vezes a gente não consegue ouvir um comando do pastor que fala, vamos jejuar, venha pro culto, participe das lives, porque é algo sobre a vida do pastor que ele ministra sobre nós como guarda-chuva. Então quando ele recebe de Deus, ele passa isso para nós recebemos. E às vezes nós precisamos entender que há sobre nós uma cobertura espiritual pela vida dos pastores. Sim. Pastor e a pastora tem uma responsabilidade com as nossas vidas. Eles vão lá, quando Deus chamá-los, prestar conta sobre nós. Exatamente. Porque nós somos debaixo de uma autoridade espiritual que foi dada a eles na terra. E eu quero dizer para você nessa noite que a submissão não é ser mandado, Exatamente. Não é ser rebaixado, não é ser humilhado, não. É saber em Deus quem você é.
o seu lugar, porque quem tem lugar de honra na sua vida é Deus. Aleluia. E nós precisamos, às vezes, obedecer às hierarquias que tem na empresa que você trabalha, na igreja, às vezes, aquela pessoa que tem um trabalho na igreja que às vezes Sim. vai te pedir alguma coisa e você precisa acatar para o bem da igreja. Às vezes na sua casa, você é submissa ao marido. Difícil isso, não é fácil. Mas nos tempos de hoje nós precisamos saber o nosso lugar em Deus. E Esther foi uma intercessora. Convocou o povo para orar e jejuar por 3 dias e 3 noites. Não pararam de orar, não pararam de interceder, pastora, até ela obter a bênção. Aleluia. Glória a Deus. Isso é muito sério. Sabe, queridos, muitas vezes a gente baixa a guarda rápido demais. Às vezes você jejua um dia, ora 2 dias, 3 dias, a bênção vem, nada acontece e a gente baixa a guarda. Desiste. Muitas vezes, né? Muitas vezes. E talvez se aquele povo não tivesse cobrido Esther de oração, não tivesse cobrido Esther com jejum, com consagração, poderia ter acontecido outras coisas na vida daquela jovem. Mas por causa que ela tinha ali na retaguarda, ela sabia com quem ela podia contar, que havia um povo intercedendo e clamando por ela. Porque havia um céu aberto para aquele povo ser abençoado e liberado para viver o que Deus tinha para aquelas pessoas. Amém. Esther estava no lugar que Deus a colocou, sem olhar para o seu passado, sem olhar para a orfandade, a miséria, o jugo. Esther sabia quem ela era em Deus. Amém, Jesus. Ela era conhecida por sua beleza. Mas muitas vezes, pastora, a beleza pode até ajudar. A sua conta no banco, sim, pode até te ajudar. Sim. O seu diploma lá na parede pode até te ajudar. Mas no momento que é você e Deus, é só a graça e a misericórdia de Deus. Por isso, querida, nós precisamos ter reservas com o Senhor. Eu sempre falo isso. Às vezes você acha que nada está acontecendo, mas continue orando. Você acha que nada está acontecendo, mas continue buscando de Deus. Às vezes você acha que nada está acontecendo, mas continue jejuando. Eu falo que o jejum é uma arma infalível. Sim, poderosa. É poderosa no físico e no espiritual. Sim. Quando a gente jejua, você vê o quanto você é fraco, pastora. Exatamente. Isso trabalha, mexe com a carne. Isso trabalha. Mexe conosco profundamente, porque muito. Resistir a isso, você abster de alguma coisa por um propósito maior, é complicado. Você é tentado em todas as áreas. Abrir mão. Abrir mão é complicado, porque nós estamos falando aqui de coisas espirituais. Sim. Né? E coisas espirituais você não vê, não. Mas é pela fé. Sim. Você crê. Então eu jejuo por causa de algo superior. Eu domino a minha carne através do jejum para ela mortificar, para que o meu espírito fique sensível ao Espírito de Deus. Exato. Que é no qual a gente tem toda a comunhão e a revelação do céu. Porque as coisas naturais nós já sabemos, nós já conhecemos, né? Muitas pessoas estudam muito, né? Sim, são que muito é importante. inteligente, é muito importante. Conhece, mas é o espiritual. Como discernir o tempo, o ocaso que vem, né? As situações que vêm nas nossas vidas sem estar esperando. Sim. Como, né? Lidar com essas questões. Como lidar com as ameaças. Como lidar com o medo. O dia mal. Como lidar com essa situação que nós estamos vivendo em todo o mundo. Em toda a terra. Nós estamos em 2020, né? Em 2020, nós vamos entrar para o 2021. Está na porta. Está na porta batendo. Como será? Porque as profecias se cumprem da palavra. Exato. Né? Nós estamos vivendo ali Apocalipse já. Nós estamos vivendo esse tempo, essa era. Não sabemos por quanto tempo, mas uma coisa nós precisamos estar certa. Assim como Esther estava convicta no coração dela, né? Eu preciso perseverar em Deus. Se o meu lugar em Deus estiver ali, eu tenho certeza que não importa a hora que eu vou ter um encontro com o meu rei, não importa a hora que eu entrar na presença do rei, ele estender o cetro, eu posso tocar, que eu não vou morrer, mas eu vou ter a vida eterna. Sim, nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Exatamente. Muitas vezes, por causa do dia a dia, das circunstâncias, nós esquecemos o nosso valor. Exato. Nós queremos voltar para trás.
E não importa o que você fez, não importa quem você foi. Há sobre mim e sobre você uma palavra de vitória. Há sobre mim e você uma promessa. Nós temos um selo. Há um selo sobre mim e sobre você. Aleluia. Às vezes o inimigo vem nos tentar. Às vezes o inimigo vem querer lembrar lá o que você fez no passado. Não é assim, pastora? Sim. Vem querer sim. pegar lá do mar do esquecimento e jogar lá na sua cara. Ele é especialista, para fazer nisso. isso. Porque o nosso maior campo de batalha é Na aqui, mente. ó. Na nossa mente. Sim. Quando os pensamentos nos dominam. E geralmente ele vai cutucar nós na ferida, naquilo que nós não conseguimos vencer. Por isso que nós precisamos lutar e com Deus, em Jesus, vencer as nossas fraquezas, nossas dificuldades. Sim. Porque todos nós temos passado. Todos nós temos uma história de vida. Sim. Outras mais ameno, outras com mais... Uns nasceram no berço evangélico, né, pastor? Talvez outros não. Né? Mas mesmo os que nasceram no berço evangélico, já conhecendo a verdade também viveram da palavra, momentos. viveram os momentos ou estão vivendo esses momentos difíceis, né? E agora o poder da decisão é nosso. O livre-arbítrio é nosso. Eu decido como que eu quero viver, como que eu quero passar, né? Como que eu quero tomar as minhas decisões, baseada nas minhas emoções, baseada no meu passado. Do que as pessoas dizem ao meu respeito. Que as pessoas dizem ao meu respeito, ou eu quero tomar as decisões, aquilo que a palavra de Deus diz ao meu respeito. É isso. O que Deus fala ao meu respeito. Isso. Porque o que importa é o que Deus fala a nosso respeito, Exato. que Deus vê a nosso respeito, porque Ele conhece o nosso coração. Ele prova o nosso coração. Isso. E a intenção do nosso coração e a intenção do nosso pensamento. Sim. Então, dele não tem como nós fugir. Então, o nosso futuro, ele está nas mãos de Deus. Sim. Eu não posso fazer do meu passado o resultado para o meu futuro. Exato. Não. O meu passado já foi. Graças a Deus, ele já acabou, não volta nunca mais. O que aconteceu ontem já não aconteceu hoje, não volta hoje. Por mais que eu queira, por mais poder que possa me dar, como o rei falou para Esther, peça o que você quiser que será te dado. Até metade do reino. Até metade do reino eu te darei. E assim, nós podemos até pedir, não, eu quero voltar lá atrás. Não tem como. Não tem como voltar. Eu gostaria de voltar lá atrás para consertar, às vezes, as coisas que na ignorância eu fiz, eu falei, eu me envolvi, né? Então eu gostaria de remir algumas coisas lá de trás, né? Verdade. De atitude, de comportamento, mas não tem como. Não. Quem pode nos remir é Cristo. Ele pode, ele nos remiu. Só ele pode. Então, nós podemos entrar por esse caminho, né? Saber que eu continuo falando, né? O campo de batalha na nossa mente. E quando vem aqui, nós temos que colocar na presença do Senhor e pedir para Ele nos ajudar. Assim como Esther teve que enfrentar, né? Esse campo de batalha. A águia, pastora, eu não vou lembrar o certo, mas tem uma parábola aí, né? Que a águia, quando ela vai pegar a cobra, o que ela faz? Muda o campo de batalha dela. Exatamente. Leva pro alto. Exatamente. Porque lá a cobra não tem estabilidade, ela não tem controle. Exato. Então a águia que voa super alto, acima das nuvens, pega aquela cobra, leva ela pro lugar que ela conhece. Exatamente. E ali ela perde toda a sua estrutura. Sim. E a águia vence aquela cobra, aquele animal. Porque quando ela joga ela, que ela fica, ela consegue pegar ela. Exatamente, ela fica vulnerável. Ela fica vulnerável, muda o seu campo de batalha, querido. Sabe? Esther, primeiro ela conquistou no mundo espiritual, para depois conquistar no mundo físico. Exato. Primeiro ela jejuou, primeiro ela se consagrou, para depois ir até o rei. E às vezes a gente atropela, porque a Bíblia fala para nós, jejuai e orai. Vigiai e orai. Desculpa, vigiai e orai. Então, para nós vigiarmos e depois entrarmos em oração. Porque a Esther, eu acho muito interessante quando aqui fala para ela que ela poderia ir lá no harém, vamos se dizer assim, pedir o que ela quisesse, ela não pedia nada. Sim. E aquele comportamento dela estava sendo visto. Exatamente. Porque além de uma moça ser linda, as pessoas viam Deus nela. Ela podia pedir várias coisas, pastora. Um vestido, um colar, um prato lá que ela quisesse. Mas ela ficou na posição dela. Porque quem ia falar por ela era a Deus. Então eu quero te convidar nessa noite a saber
e ter certeza de quem você é em Deus. Amém. A palavra Jesus. de Deus nos diz que nós somos filhos amados. Amém. Bichinho de Jacó. Aleluia. Olha que capricho de Deus Sim, falar isso. Sim. Menina dos olhos de Deus, algo tão Oh, sensível, glória. tão importante para o corpo humano. Exatamente. Você é escolhido e escolhida por Deus para fazer a diferença nesses últimos dias. Muitas vezes, Paula, nós entramos em tantos embaraços, Isso. em tantas confusões, né? Sim. Tomamos decisões, colocamos, trocamos os pés, as mãos pelos pés, né? Isso. Que o ditado fala. Sim. E a gente acha que é o fim, que não tem volta, que não tem restauração, reconciliação. O diabo vai fazer você pensar dessa forma, que não tem solução, que não tem jeito, que você não vai conseguir. Mas se houver um arrependimento sincero, se houver um arrependimento profundo no coração, sim, e um abandono daquilo que deu errado, o Senhor fala que há graça. E está pronto para perdoar. Está pronto para perdoar. E há graça diante de Deus para nós. Favor imerecido a esse favor nós. Imerecido para nós. Nós podemos começar, sim, uma nova vida, uma nova posição, sim, e acertar o alvo. Sim. Assim como Esther ali conquistou a vitória para o seu povo. Conquistou a vitória para ela, porque ela foi aceita. Ela foi constituída rainha naquele lugar, sim, lugar de honra, lugar de privilégio, né? E salvou todo o seu povo, que era o propósito era esse, salvar o povo, salvar a maioria. Através da vida dela. Através da sua vida, através da sua mudança, da sua vida, do seu comportamento, da sua atitude, você pode salvar outros. Exato. Você pode levar a outros a querer e desejar a viver essa vitória, esse campo de vitória, e não viver à margem das decepções, das frustrações, da vergonha, da humilhação, né? Das afrontas do inimigo, porque às vezes a gente faz isso, a gente comete falhas, comete erros, e aí a gente se entrega, né? É como, eu já estou na lama, então eu vou me lamear, me sujar mais ainda. Não, se você está na lama, existe o sangue de Jesus que te limpa. Amém. Existe Jesus que te limpa, isso, que te lava com as águas purificadoras dele. E ele te dá um banho tão maravilhoso que você vai sair limpinho, branquinho como a neve. E ele te faz tudo novo. E é para ele que você tem que aparecer assim. Nós precisamos... Como aquela jovem, eu fiquei imaginando nos dias de hoje, como que seria esse concurso? Algumas logo ia mais que depressa, exato, às vezes ela tinha os sonhos dela, os medos dela, mas ela tomou uma posição. E talvez nós precisamos isso, né? Jesus está bem às portas, eu sei que a gente ouve isso há anos, eu não era convertida e já ouvia. Jesus está voltando, mas agora mais do que nunca. Sim. Olha a política. Olha o resultado dessas eleições. Exatamente. Olha para você ver, a natureza está gritando. Olha a economia. Tudo. Olha a igreja. Essa pandemia serviu para fazer uma peneira. Para dar uma peneirada, né, pastora? Exatamente. Para mostrar quem quis ficar, quem verdadeiramente era, né, aquela que tinha uma conversão verdadeira, sim, que um amor verdadeiro, que sabe aonde está andando, sabe aonde quer chegar, sim, né? Que eu não troco a minha salvação por nada, eu não abro mão da igreja por nada. Exatamente. Porque às vezes nós saímos para trabalhar, não estou julgando ninguém. Eu também saio para trabalhar, nós saímos para trabalhar e às vezes a palavra de Deus, ela é tão complexa, ela é tão linda, ela nos atinge em casa. Mas a palavra de Deus fala com bom e com suave que os irmãos vivem em união. Onde? No lugar que Ele ordena a bênção. Onde? Na casa de Deus. Amém. O Senhor pode te abençoar aí, aonde você está. Mas se você pode também cultuar a Deus, você vai receber do céu o renovo. Aleluia. Porque ali há uma unção, há um lugar, aleluia, preparado, há pessoas que pagaram preço para estar ali, para que o céu desça naquele lugar. Sim. Nós precisamos nos colocar como homens e mulheres dispostos a ser usados por Deus onde Ele nos colocar. Sim, meu Deus. Onde? Difícil, porque às vezes nós não conseguimos ter sucesso em casa. Às vezes nós não conseguimos ter sucesso no nosso lugar de trabalho, que tem que ir todos os dias. Mas se Deus te colocou e me colocou lá, algum propósito Ele tem. Sim. Se Deus concebeu a você, pessoas à sua volta, assim como ela estava cercada de um homem que ela não conhecia. O rei Assuero era um homem que não conhecia, ela não conhecia. De pessoas que ela nunca tinha visto.
abriu mão de toda a sua vida para estar ali por causa de um propósito que Deus tinha. Sim. Muitas vezes a gente acha que tudo que nós temos é capaz de suprir. Mas não, querido, eu quero te dizer, a única coisa que nos mantém na presença de Deus é a graça dele por nós. Glória a Deus. E a palavra de Deus falou que achou, olha que coisa mais linda. Depois que ela conseguiu a sua vitória daquele povo, o povo judeu houve luz, alegria, gozo e honra. Oh, glória. Houve luz, alegria, gozo e honra. Glória a Deus. Que palavra. Houve Uau. luz, houve alegria, houve honra. Aquela mulher foi honrada, ela foi honrada no mundo físico e no mundo espiritual. Ela foi honrada pelo seu marido, Sim. como uma esposa sábia que foi, que soube o momento certo, que soube ser submissa, que soube se posicionar como uma mulher de Deus e foi honrada por Deus. Aleluia. Aquele povo foi liberto. Eles conquistaram aquele território. Ela conquistou o território do coração do marido, que era o rei. Ele podia ter negado e matado, Sim. e aquele povo ter sido exterminado. E Deus nos chama para conquistar os territórios. Nós precisamos da sua conquistar casa, da no sua mundo família, físico e no mundo espiritual. Exatamente, no casamento, No casamento, no em todas as trabalho. áreas. Ele nos chamou para conquista. Se for o caso, chama as pessoas para jejuar por você. Exatamente. Chama as pessoas para orar pela tua causa. Pastor, o pastor falou ontem algo no culto, eu até ri. Ele falou do batismo no Espírito Santo, que o rapaz lá, né, que estava na casa de recuperação. Sim. Eu me lembro disso, que aconteceu exatamente isso comigo. Chamaram na frente, eu ia toda vez, eu era a primeira. E um rapaz desviado foi um menininho de 7 anos. Eu pensei, gente, eu não tô valendo nada. Que isso, eu busquei tanto, mas era no tempo de Deus. Exatamente. E nós precisamos buscar de Deus aquele renovo, aquela busca. Às vezes o Senhor quer que nós busquemos mais, pastora. Exato. Por isso que Ele ainda não te deu. Às vezes Ele quer que você conquiste o território do coração do seu esposo, do coração da sua esposa, daquele seu chefe, daquele seu colega de trabalho que tira sua paz, que faz você querer desistir, daquele seu vizinho que te perturba, daquele seu irmão que às vezes não tá descendo aqui, não é assim? Sim. Do filho, da filha. Exatamente. Ou coração, ou território difícil de conquistar. Sim. Em casa. Não é assim, pastor? É, porque na os própria combates casa. são mais intensos. Isso. Mas é ali que Deus quer que nós sejamos diferentes. Ali Porque que nós somos lapidados, provados. ali é que a gente revela quem nós somos. Exatamente. É ali que nós somos forjados. Porque para as pessoas lá fora é ótimo. Mas e em casa? É só 10 lá fora. É só 10. Ganha prêmio. Funcionário Sim. do ano, do mês. Mas entra para as 4 Entra paredes. para as 4 paredes. Pra Quem ver é você? Quem é. Você ora e jejua e intercede por essas causas? Nos dias de hoje, nós precisamos de pessoas que se levantam corajosamente. Amém. Que tomem uma posição dentro da sua casa, dentro do seu ministério, como homens e mulheres de Deus, dispostos a ouvir a voz de Deus, Aleluia. a pagar o preço, a arriscar a sua vida. Às vezes a gente vê, pastor, os missionários... Sim. Arriscando Arriscando. no campo, né? Não podem Estão lá carregar uma trabalhando. Bíblia. Exatamente. Tem que andar escondido. Tem que ligar escondido para os familiares de tempos em tempos. E nós temos liberdade de andar com a Bíblia, de proclamar o Evangelho, de parar no sinaleiro e escrever uma faixa, Jesus te ama. Sim. Nada vai nos acontecer. E às vezes nós temos dificuldade de pagar o preço. Eu quero te convidar nessa noite, quando o pastor e a pastora Sim, meu Deus. levantar sobre a igreja um propósito de jejum e oração, queridos, faça. Eu sou a prova viva. O pastor falou, vamos jejuar 20 horas. Eu falei, vou jejuar logo 22, que é para mim receber minha bênção. Amém. E Glória recebi. A Deus. Glória a Deus. E recebi. Porque nós precisamos pagar um preço para estar mais perto de Deus. E quando eu estava jejuando, pastora, o Espírito Santo me lembrou de algo. Ele falou, você não vai ser egoísta. Você vai orar e jejuar por aqueles que não conseguem. Aleluia. Na hora eu achei até um desaforo. Eu falei, mas que? A pessoa podia jejuar pelo menos umas 4 horas. Um pouquinho ali, meio período, até meio-dia. E o Espírito Santo foi me trazendo alguns rostos, pastor. Amém. Glória a Deus. Para que eu colocasse aquelas pessoas que não tinham forças para jejuar. Não é para minha glória. Eu estou dizendo para você, sim. querido irmão, querida irmã, que quando nós jejuamos, alcança outras pessoas. Exatamente. Se estende a bênção. E nós jejuamos ali, domingo,
que veio aquele irmão ministrando uma palavra sobre as nossas vidas, as pessoas receberam. Sim, muitos foram alcançados por Deus ali, alcançados. E eu quero dizer para você, para a gente encerrar nessa noite, vale a pena ficar na sua posição de adorador, de intercessor, de uma pessoa que não desiste do chamado. Porque você precisa saber quem você é em Deus. O Senhor está colocando sobre a minha e a sua cabeça uma coroa de glória para que você tenha dupla honra. Amém. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida. Amém. Que essa dupla honra alcance a sua vida, alcance o seu ministério, Amém. alcance a sua casa, o seu trabalho, os seus negócios, sua saúde emocional, física e espiritual, em todas as áreas. Muito obrigada, que você seja coroado hoje por Deus no mundo espiritual. Eu recebo, Amém? tomo posse, Graças Senhor, a Deus. e agradeço. Amém, pastor. Amém. Glória a Deus, Amém. queridos. Que bom, né? Que bom poder desfrutar desse momento tão precioso, que é tão suave, tão leve, né? Poderia ficar aqui a noite toda ouvindo e conversando a esse respeito, que a melhor parte que nós podemos escolher é estar na presença de Deus, sabendo que Deus falou com você através da nossa vida. Deus estava falando com alguém que estava nos assistindo aí. Sim. Eu não sei quem é, né? Mas Deus estava falando com alguém daí, de casa, no lar, que está nessa live, que precisava ouvir essa palavra, que precisava ouvir aqui o que nós batemos papo, aqui que nós conversamos. Sim. E creia que é o Senhor falando no teu coração, que você possa tomar posse, receber e se alinhar. Vamos nos alinhar, né, com o céu, vamos alinhar com as coisas de Deus, porque ali é tudo que nós temos de eterno, de precioso para a nossa família, para a nossa vida. Se você quer, assim, o favor do rei, assim como Esther precisou do favor, então você também precisa se humilhar e precisa se colocar na posição. Amém, queridos? Amém. Vamos agradecer a Deus. Amanhã, às 20 horas, nós temos nosso grupo familiar. A nossa reunião vai estar sendo na Carol e no Edmar, nossos irmãos amados, e aqueles que puderem vão estar lá conosco, né? Você que quer abrir a sua casa para receber a visita da arca, da palavra do Senhor, da presença do Senhor, para nós falarmos da palavra e compartilharmos ali, orar, você pode deixar o seu recadinho aí na live para nós vamos estar anotando o seu endereço e a gente vai estar agendando para você numa terça-feira para a gente fazer essa visita. Não deixe, se Deus tocar no teu coração, você possa abrir a sua casa, que é levando a arca para a sua casa. Amém, querido? Amém. Eu tenho certeza que aonde a arca, a palavra de Deus pousa ali é transformado. Aquele ambiente, aquela atmosfera é transformada. Sim. Porque Deus é muito bom. Amém? Um grande beijo no seu coração. Boa noite. Até quinta-feira nós vamos estar novamente com vocês aí, recebendo a parte de Deus para nós. Amém?